Vejam a divisão que foi criada no Antigo Testamento, ali no Gênesis, quando chegou o Yahvé, que quem será que é esse Yahvé? Porque isso é muito interessante. Esses Anunnakis eram os canalinhas, são os canalinhas, não é? Muitas vezes eles se apresentavam com nomes que não eram os deles. Eles se apoderavam de nomes de seres poderosos, se apresentavam com aquele nome e confundiam o pessoal. Você isso vê muito claro quando ele pega Jacó e Israel, não é? E faz o quê? Coloca ele para guerrear contra a Moabita, contra não sei... Você vê vamos dizer, essa estratégia de divisão muito clara no Antigo Testamento, estudando lá as estratégias de guerra de Yahvé. É muito interessante. Agora, o Yahvé, olha, era um dos Anunnakis ali disfarçado em determinados períodos. Eles se apresentavam e colocavam um contra o outro, para lutar um contra o outro, para criar essa divisão. Isso aí é muito claro. Só você dar uma olhadinha, você vai ver. É assim, um promotor de guerra e divisão. E esse era um Anunnaki usando um nome que não era o dele. Isso é muito interessante. E que, se a gente for contar na Bíblia, né, matou muito mais gente que o diabo lá na Bíblia. Porque o diabo matou 10 com autorização de Deus. E o Deus matou milhões ali. Eu até tenho um número escrito aqui nos meus documentos, o número exato que se contar de quantas pessoas morreram. Então, é um tanto contraditória, né, essa visão da imagem que a gente acha que é desse Deus do Antigo Testamento e o que realmente está escrito ali. As pessoas parecem que apagam, ficam cegas, né, ignoram o que estão lendo, né, estão lendo uma chacina lá, mandando matar gente para tudo que é lado, pai matar filho, uma série de absurdos. Né, numa página ele ajuda o ser humano e dá alguma coisa para ele, 2 páginas depois ele já manda assassinar, totalmente bipolar, né, um psicopata ali. Você vê que é mais de uma pessoa, você vê que são pessoas diferentes. Isso aí você vê pelas atitudes, não é? Você vê muito claro. Personalidades totalmente diferentes. Totalmente. Pegaram os deuses, né, da Babilônia ali, e aí o povo hebreu pegou as diversas divindades que eram chamadas ali e fundiram, chamou todas de Deus, porque eram diferentes personalidades e todas foram chamadas de Deus. Por isso, tantos comportamentos contraditórios, como se fosse um Deus bipolar ali, porque na verdade são diferentes personalidades contando como se fosse a mesma história. Diferentes pessoas, não é? São pessoas diferentes. Isso. Pessoas diferentes, seres diferentes mesmo. Isso. Né? É só ler. Basta ler. Se vocês leem com atenção diretamente o texto, vocês vão ver. Apesar de ser um texto muito editado, que a gente sabe, mas mesmo assim, em linhas gerais, vocês vão ver. E quando vocês pararem de querer ouvir, né, explicações, principalmente de teólogos, porque os teólogos é que criam uma fantasia, eles tentam interpretar. Por isso que eu sou tão cuidadoso, por isso que eu não gosto muito de ficar interpretando coisas que não tem necessidade de interpretar. Não é? Porque você vai ver que eles estão querendo chegar em outro lugar. Você não precisa, só leia com atenção e você vai ver isso daí, você vai notar isso claríssimo. Não precisa de ninguém vir te explicar. Não, ele está falando isso aqui, mas ele quer dizer isso aqui. Não, está muito claro lá. E pessoal, antes que propaguem isso no dia seguinte, porque toda vez que eu falo isso, por exemplo, nas lives com o Rafael, isso que eu estou falando agora e que o Felipe está falando, as pessoas no dia seguinte soltam vários vídeos nossos falando assim, anticrísticos, contra Deus. Não é isso que a gente está falando, gente. Prestem bastante atenção no que estamos falando. Nós estamos falando daquele Deus do Antigo Testamento que está escrito ali, aquele que eles chamam de Deus, né? E que aquilo ali são diferentes pessoas, que eles fundiram ali as diferentes pessoas e chamaram como se fosse uma pessoa só, né? E ali você não vê bondade naquilo ali, né? Então, estamos falando daquilo. Não estamos dizendo que não existe uma consciência chamada Deus, não estamos dizendo, né, estamos dizendo que aquilo ali não é Deus. Estamos dizendo que os Anunnaki que se apresentaram como os deuses não são deuses. Né? Estamos dizendo isso. Não estamos falando que energia crística não existe, que divindade não existe. Estamos falando nada disso, porque as nossas pesquisas indicam justamente o contrário. Existem sim essas outras consciências crísticas. Nós estamos falando da mentira que foi instalada dentro de textos que foram escolhidos, primeiro, contando histórias de pessoas diferentes,
foram fundidos segundo a conveniência daquelas pessoas para impor o medo, para impor a opressão. Depois esses textos foram deturpados segundo a conveniência dos homens, para aquilo que eles queriam, para manipular a população. Então, assim, o que chega de verdade do que foi, né, até nós é praticamente nada, são pequenos fragmentos ali. Então, para a gente ir em busca da verdade, é isso que estamos falando. Não estamos dizendo que não existe uma energia crística, não estamos dizendo que não existe Deus. Estamos dizendo que os Anunnakis não são Deus. Estamos dizendo que aqueles que pegaram os Anunnakis e chamaram de Deus, eles estavam ou muito enganados ou colocaram de propósito para manipular, né, que é a hipótese bem mais provável, porque eles foram enganados, ou foram enganados. Exatamente. Ou foram enganados, mas no mínimo são laranjas, enganados ou não, que serviram a um propósito, que escreveram esses textos e que depois foram escolhidos esses textos. Escolhidos e mesmo depois de escolhidos, manipulados, modificados. A gente não pode esquecer disso.